Santa Juliana Falconieri. Eu vou gastar um pouquinho aqui de tempinho para falar dela, né? Santa Juliana. Santa Juliana, 1270, Florença, Itália. Ela nasceu. Pensem numa moça com duas grandes, assim, uma grande virtude e outra uma grande sorte. A grande virtude era uma moça linda. Pensa numa moça linda. E a outra coisa, era muito rica, das dinastias dos Falconieres. Para quem estuda um pouquinho a história, verificando lá na Idade Média, lá, família poderosíssima. E foi desta família que, de repente, muitos pretendentes ao casamento com ela, mas ela resolveu, desde pequena, ser consagrada a Deus, ser consagrada. E ela tinha uma pessoa que a inspirava, uma pessoa que inspirava essa entrega total, esse largar tudo para Jesus, pelas coisas de Deus. O tio dela chamava-se Aleixo, ou Alex, né? Falconieri. E o tio dela, olha que coisa, o tio dela, ele usava um hábito igual aquele ali, porque ele era um dos 7 santos fundadores da Ordem dos Servos. Quando você entra na igreja, não está ali, Ordem dos Servos de Maria? Então, o tio dela era um dos 7 que começou esse movimento dos Servos de Maria. Então, ela se inspirava muito no tio. Então, não faltava pretendentes para o casamento, enfim, mas ela queria esse ideal de consagrar a sua vida a Deus. E aí ela, com um grupo também de moças, colocava um mantel, né? um pano por cima do ombro, né? Assim como as mulheres colocam, e um grupo de moças assim, resolveram se consagrar. Resumindo a história, uma grande religiosa, né? E que fazia jejum, penitência, mas penitência numa época em que havia 2 grupos muito fortes. Não tem aquelas cidades interior que tem 2 grupos políticos, A e B. Na época lá de Florença, da Europa inteira, tinha 2 grupos, um que apoiava o Papa, outro que apoiava o imperador, o rei. 2 grupos que se dividiam. São Peregrino era um desses também grupo. São Peregrino era um desses grupos. Guelfos e Gibelinos. Os guelfos apoiavam o Papa, os gibelinos apoiavam o imperador. São Peregrino no início era gibelino, revoltado que dói, né? Aí se converteu. Então tinha 2 grupos. E Santa Juliana, né, ali nessa divisão de família, briga política, jejum, oração. Era tanto sacrifício que ela fazia, que um certo momento começou, minha gente, um problema no estômago, um problema fortíssimo no estômago, que ela não podia mais, estou chegando perto dela aqui, né? Que ela não podia mais nem comer, não podia, nada parava no seu estômago, mas só que ela estava morrendo, 70 e poucos anos, morrendo, e ali no leito de morte, ela pediu, e isso na época era permitido, era um costume na época. Ela chamou o sacerdote, chamaram para ela o sacerdote, e ela queria comungar, só que ela não podia mais comungar, não podia mais, nada entrava na boca. E ela pediu, fez um sinal para colocar a hóstia em cima do hábito dela, do hábito religioso dela, bem em cima do coração. Pediu para colocar. Na época se permitia aos doentes graves, e ela estava muito grave, agonizando já. Ela pediu, fez um sinal para colocar a hóstia no seu peito, bem em cima do coração, e numa fração de segundos, aquela hóstia desapareceu, entrou, que quando ela morreu, ao ser preparado o corpo para o sepultamento, as outras religiosas viram no peito dela uma mancha roxa do tamanho da hóstia e com o desenho do Cristo no seu peito. Por isso que ela é considerada
a Santa da Eucaristia. Quem tiver a oportunidade um dia de ir em Roma, visitar o Vaticano, entrar na Basílica, perto do altar principal, é só olhar à esquerda que vocês vão ver uma imagem linda, enorme, aquelas estátuas, é ela apontando para o peito, mostrando o essencial, a comunhão com Jesus na Santa Eucaristia. Por isso que hoje estamos recordando Santa Juliana Falconieri, a Santa da Eucaristia. E como nós estamos aqui na Eucaristia, a gente reza assim: Santa Juliana Falconieri. Então, mais uma santa para vocês colocarem na lista de devoção. Tem alguma dúvida da Eucaristia? Tem algum desânimo na Eucaristia? Não estão com vontade de vir na missa? Peça: Santa Juliana, eu preciso ir à missa, eu quero ir na missa. Ela vai ajudar, ela vai interceder, porque é a Santa da Eucaristia. Amém? Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos estas duas parábolas: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas preciosas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e compra. Palavra da salvação. Podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos ajude, abra nossa mente, nossa inteligência, para melhor compreender essa palavra e ter a força, a coragem, também nós, a exemplo de Santa Juliana, colocá-la em prática. Amém? Teve, já faleceu, assassinado, 1968, conhecidíssimo, Martin Luther King. Certamente todo mundo já ouviu falar, né? Grande ativista, negro, lutou muito pelos direitos civis do povo americano. Ele disse uma frase, essa frase ela se tornou muito famosa e é muito forte. É uma frase que vem ao encontro também para a gente entender o Evangelho de hoje. Se você não tiver uma causa pela qual vale a pena morrer, você também não tem uma causa que seja a razão do teu viver. Se você não tiver uma causa que vale a pena dar a vida por ela, não tiver um motivo pela qual vale a pena morrer, é porque você também não tem uma razão, uma causa, uma razão para se viver. Quando a gente olha esse Evangelho, quando a gente vê a história de essa cena, que uma pessoa encontra um tesouro escondido, vai e vende tudo, porque não importa mais nada, para adquirir aquele tesouro escondido, aquela pérola preciosa que vai dizer o Evangelho, é porque tudo o resto é secundário, é passageiro, tem o seu valor, mas um valor relativo, porque quando se encontra o valor absoluto, não importa mais nada. E é isso que o Evangelho está dizendo através da vida de Santa Juliana. Poxa vida, em pleno século 21, uma moça bonita, com posses que não terminavam mais, de repente resolve deixar tudo para seguir um ideal, um homem, Jesus Cristo, porque ali sim ela encontrou a razão do seu viver. É claro, minha gente, que a gente não tem tudo isso, nem beleza e nem riqueza, mas o ideal continua. Não temos nem beleza e nem riqueza, mas o ideal, ele tem que continuar. Se nós fizermos
aquilo que esse evangelho está propondo, de buscar a pérola preciosa, o campo escondido, né? O tesouro escondido, e buscar e fazer da nossa vida, dar esse sentido, e por isso que vale a pena, essa causa que vale a pena, dar a vida, entregar a sua vida, significa que nós encontramos o essencial, e esse evangelho é uma grande resposta à vida dela. Qual é o grande amor da vida dela? O amor eucarístico, Jesus eucarístico. Esse é o grande tesouro que valia a pena tudo, trocar tudo por esse grande tesouro. Meu Deus do céu, olha o ato de fé dessa mulher. Olha o ato de fé dessa mulher, minha gente. Mas muitas vezes nós fazemos o caminho ao contrário. Acreditamos em Deus, amamos Jesus, mas já que Ele está demorando chegar, já que Ele está demorando voltar, deixa eu me apegar às coisinhas que eu tenho aqui. E aí a gente vai se apegando isso, se apegando aquilo, e vai brigando por isso, brigando por aquilo, fazendo inimizade aquilo, fazendo inimizade por aquilo, e vai se apegando e vai acumulando, 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 e quando menos espera, né, a gente está tão escravizado das coisas desse mundo, que pouco tempo nos sobra para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, para as coisas essenciais. Ah, mas então o Frei está dizendo para a gente jogar tudo fora? Não. Não, a gente precisa lutar o bem-estar, a gente precisa o ganha-pão, a gente precisa dar condições melhores para a nossa família, para as pessoas que dependem de nós. Claro que sim, isso é uma questão de dignidade. Jesus, né, aprova isso. O que está em jogo aqui é o quanto de energia que a gente gasta para as coisas desse mundo e o quanto de energia a gente gasta para as coisas espirituais. Cada um de nós sabe o tipo de proporção ou de força que exerce para conseguir os tesouros espirituais ou para lutar pelos tesouros dessa terra. Então, minha gente, meus amados, no dia de Santa Juliana, a santa da Eucaristia, que encontrou tudo, que encontrou em Jesus o tesouro escondido, que encontrou em Jesus a pérola preciosa e abandonou tudo, que seja também essa fonte de inspiração para a nossa vida, de entender o que vale a pena lutar, acumular, guardar, buscar, desejar, crescer. E aí a gente lembra de tantas frases que todas elas são válidas. A gente não leva nada. A gente não leva nada, não é? E tudo aquilo pelo qual a gente se apegou, aquele guardou, aquele que, nossa, e brigou, e foi egoísta, e não repartiu, e mesquinho, etc., né? Quando se morre, minha gente, não se leva nada. Então, se você tem um jogo de porcelana do teu casamento, viu, casalzinho? Tem um jogo de porcelana, usa. Se quebrou, quebrou. Porque o dia que você faltar, vão brigar, vão repartir e vão jogar na cara um do outro ainda, né? Então, desfrute a vida sem esses apegos mesquinhos e egoístas. Desfrute a vida para buscar o que é essencial, para não ficar se apegando, porque amanhã depois, na tua ausência, na tua falta, muita gente não vai valorizar, e vão se brigar, e não era isso que você queria. Você trabalhou a tua vida inteira, guardou, acumulou, para dar um bem-estar, mas né? Amanhã depois pode ser que essa consciência não vai estar presente, então não vale a pena, não vale a pena. Administre bem as coisas que Deus lhe dá, mas não seja escravo delas, porque há um tesouro maior te esperando. Amém?